Longlegs vem faturando caminhões de dinheiro, faturando mais de 30 vezes o seu orçamento e arrastando uma multidão de fãs pelo caminho. Não é diferente aqui nesse canal, onde a gente já tem um vídeo discutindo sobre um detalhe escondido ali na trama. Nesse vídeo a gente vai abordar todos os pequenos detalhes que levaram até essa teoria e muitos outros. Então se você não assistiu aquele vídeo, assista antes de continuar aqui. E é claro, se você não assistiu o filme ainda, eu vou ter que te avisar para ver o filme antes de ver, porque com certeza terão muitos spoilers aqui. Então vamos começar? Bom, estes são os 66 detalhes que você pode não ter notado assistindo Longlegs 2024. E conforme o vídeo avançar, vocês vão ver no contador e mostrará qual é o número daquela curiosidade ou daquele detalhe que passou despercebido. Começando pela abertura, esse filme foi produzido pela Saturn Films, que é uma produtora criada pelo Nicolas Cage e que também é a mesma produtora de Arcadian, vídeo aqui no canal inclusive, que foi lançado ali com uma diferença de mais ou menos uns 3 meses entre um e o outro filme. E corre um boato, assim, uma teoria meio maluca, que Arcadian só foi produzido para encobertar a produção de Longlegs 2, que estaria sendo produzido junto com o primeiro Longlegs. É uma teoria meio maluca assim, mas eu tenho que falar ela aqui porque ela existe. E logo no começo ali a gente também tem a citação de uma música da banda T-Rex, Bang a Gong, a banda favorita do Longlegs, que diz sobre ter dentes como de uma hidra e ser a minha garota, querendo dar a entender que o vocalista da banda T-Rex tem uma relação com uma garota que parece uma hidra, e também fazendo relação da hidra com a besta do apocalipse, mostrando que o Longlegs tem essa afinidade com o maligno. Dentro do carro com o Longlegs, nos anos 70, a gente tem a câmera virada um pouco para a direita, ela está torta e isso é proposital. Agora, toda vez que a gente volta para os anos 70, essa característica de assimetria é vista. E quando o carro estaciona, a gente tem um zoom muito característico. E por que esse zoom? Bom, no cinema dos anos 70, ter um zoom em um filme era um símbolo de status, porque nos anos 70 era muito difícil fazer um zoom, porque as câmeras elas não focavam ao mesmo tempo que davam um zoom. Então esse filme, voltando aos anos 70, ele mostra um recurso usado nos anos 70, ironicamente é um filme que custou pouco mais de 3 milhões de dólares. E é muito legal que esse filme traz elementos dos anos 70, ele não fica só pegando a aparência de anos 70 e usando de uma forma vazia, ele usa com profundidade. E no quarto da pequena Harker, a gente tem um cartaz que mostra o ciclo de vida da borboleta. E para quem conhece o ciclo de vida da borboleta, sabe que ela passa pela metamorfose, mostrando ali qual seria a transformação que a Lee Harker teria ao longo do filme a partir daquele momento. E quando a Lee Harker vai lá fora para descobrir quem é esse visitante, ela escuta um barulho de cuckoo. E o que significa o som de cuckoo nesse filme feito pelo Longlegs? Bom, o cuckooing é quando um criminoso escolhe a casa de uma pessoa vulnerável que não é criminosa para praticar crimes, que é exatamente o que o Longlegs faz na casa da Harker. E o único momento que Longlegs é chamado de Longlegs é nessa cena, onde ele diz que eu estou com as minhas pernas compridas hoje. E se eu fizer isso? E se abaixa, mostrando o seu rosto em 4 minutos e meio do filme. Sendo esse um comentário em metalinguagem dele não caber no frame e ter que se abaixar para mostrar o seu rosto na tela. E na abertura desse filme a gente ouve a música Jules, do T-Rex, que fala sobre uma garota que tem sonhos de ouro e olhos azuis elétricos. E logo em seguida a gente passa para Harker, o que significa que a música tem relação com ela ali. Porque como a gente vê ao longo do filme, as músicas têm muito mais significado do que parece. E enquanto ouvimos essa música, nós vemos vários frames ali passando bem rapidamente com o filtro vermelho e preto dos crimes do Longlegs, de uma cobra e da freira, além da casa da Harker, de ponta cabeça. Todos os frames estão aparecendo aí na tela, junto com esse quadrado, que eu acredito que seja na hora que ela está fazendo o teste psíquico lá, ele aparece em algum momento. No primeiro caso que a gente vê a agente Harker ali, ela consegue identificar uma casa no meio de muitas outras casinhas brancas que são muito parecidas, mostrando que o poder dela é real, além de fazer um link de por que o Longlegs escolhe a casa dela, porque era uma casa branca e pura. Então ele sempre escolhe as casas brancas e puras, assim como a cor branca, que significa pureza. E nessa hora a agente Harker escuta aquele mesmo som produzido pela bola de metal na cabeça da boneca da Carrie Anne, indicando que desde esse momento ela já estava sendo controlada pela boneca para seguir um caminho. E por ter esses poderes, ela é promovida e vai trabalhar no caso do Longlegs, onde ela começa a estudar ali o caso e tentar descobrir o que tem a respeito daquele caso, que se relaciona uns com os outros, no que o chefe dela fala. Todas as relações das famílias que foram vítimas eram que a filha fazia aniversário no dia 14 de qualquer mês. E o que é o 14? O que ele significa? Em Apocalipse 13, versículo 1, que seria citado posteriormente no filme e fala sobre a besta que emergiu do mar com 7 cabeças, se você pegar capítulo 13, versículo 1, fica 14. Então este seria o motivo pelo qual Longlegs escolhe
o dia 14, por causa disso, por causa de Apocalipse 13, versículo 1. Depois a agente Harker diz que ficou por muito tempo olhando as evidências e por isso perdeu a noção do tempo, que seria um forte indício de que ela está sendo controlada pela boneca, uma vez que ela não tem noção de tempo, e este é só apenas um dos indícios que prova isso. Enquanto a Harker conversa com o seu chefe, ele comenta sobre Charles Manson, no que ela fala, ele tinha cúmplice, sua família. Mas para quem conhece o caso, Charles Manson não tinha ajuda de sua família, mas sim de um grupo que se denominava Família Manson. Enquanto que nesse momento que ela fala sua família, ela tá dando uma dica ali de que na verdade quem está ajudando o Longlegs é a sua família, família da agente Harker, ou seja, a sua mãe. Então a Harker leva o seu chefe para casa, no que ela conhece a filha dele, a Ruby Carter, que numa conversa casual fala: o meu pai não quer que eu cresça, mas até as vitelas crescem um pouquinho e elas vivem numa caixa. E ela tá se referindo a ela mesma nessa cena, que é estranho, porque a gente sabe o que acontece com uma vitela depois que ela cresce um pouquinho, né? Então, era isso que aconteceria com a Ruby Carter em seu aniversário, que a gente descobre que está próximo. E nessa mesma cena, a Harker diz que não queria ser agente do FBI, mas sim atriz, o que pode significar que ela está atuando como agente do FBI enquanto é controlada pela boneca e pelo maligno. Então a agente Harker liga para a mãe dela e fala: oi mãe. E a mãe dela fala: Lee? E ela responde: sim, eu continuo sendo a sua única filha, o que parece que é uma coisa recorrente. E por que isso acontece? Bom, isso é um forte indício de que existem outras ligações de uma Lee que não é a filha dela, de uma Lee possuída, que estaria ligando para a mãe para falar de algum assunto meio perverso ali, um assunto que a Lee, agente do FBI, não sabe. E por isso a mãe dela, que é cúmplice do Longlegs, sempre pergunta: Lee? É realmente com a Lee que eu tô falando, indicando que ela tem outras conversas com a Lee possuída. Então a Harker pergunta por que a mãe dela deixou o telefone tocar tantas vezes antes de atender. E ela fez isso porque estava no porão com o Longlegs. É o que aparenta, né? Não dá pra saber exatamente se foi isso que aconteceu, mas isso é um forte indício de que ela estava no porão conversando com o Longlegs e por isso demorou. E nessa conversa a mãe dela fala que se tiver alguma coisa muito pesada acontecendo no trabalho, ela pode contar pra ela, porque ela foi enfermeira, então ela lida com essas coisas. Quando na verdade ela lida com essas coisas muito mais macabras porque ela está ajudando um criminoso. E tendo em vista que o Longlegs estava no porão da casa da mãe da Harker, não teria como ser ele que levou o cartão até a casa dela. Isso junto com uma outra evidência de que o cartão de aniversário tinha tinta fresca, pode significar que a agente Harker escreveu aquele cartão de aniversário enquanto possuída pela boneca. E seria esse o motivo também pelo qual ela conseguiu decifrar tão facilmente, não só ali aquela parte bíblica que tem junto com os caracteres, mas ela já conhecia o código, por isso que foi tão fácil. E pelo envelope do cartão de aniversário, a gente descobre que a agente Harker faz aniversário dia 14 de janeiro. E quando a agente Harker abre o envelope revelando o cartão de aniversário, a gente tem um dos melhores detalhes desse filme, que é o seguinte: quando ela abre o envelope revelando o cartão, tem o número 9. Um pouco acima na mesa tem uma calculadora com o número 522. E nessa mesma mesa à esquerda tem um cardápio de uma pizzaria com 9 palavras. Então nós temos o número 9 do cartão, 9 palavras no cardápio da pizzaria e o número 522 na calculadora. 5 mais 2 mais 2 igual a 9. Então nós temos um triângulo com 9, 9 e 9. E se a gente vira esse triângulo de ponta cabeça, formando um triângulo invertido, temos 666. E você sabe o que isso significa, certo? Não é a música do Iron Maiden. Nós temos claramente o número da besta ali para todo mundo ver. E eu sei que isso pode estar parecendo maluquice, mas a própria produtora do filme, a Neon, ela incentiva que os fãs esmiuçem o filme. E isso fica claro quando a própria produtora posta um vídeo chamado Olhe Mais de Perto, Look Closer, onde eles dizem que tem várias coisas malignas colocadas dentro do filme para a gente poder procurar ali e tentar encontrar algum significado. Então eu não acho que uma calculadora com o número 522 tenha sido colocado ali despropositadamente. E nesse mesmo cartão de aniversário, a gente tem o versículo da Bíblia, o Apocalipse 13, versículo 1, e o símbolo 6 se repete 3 vezes, formando 666. Mas esse não sou eu que estou dizendo não, tá lá bonitinho, ela até circula para vocês verem. E nesse cartão, quando ela traduz ali o que os símbolos significariam, é uma ameaça do Longlegs, de que se a Harker contar para alguém que ela recebeu aquele cartão, ou como ela sabe de tudo aquilo, ele vai acabar com a mãe dela, se é que vocês me entendem. A Harker continua investigando ali, e ela descobre, lendo um jornal, que houve um outro caso com uma outra família, que uma garota chamada Emily sofreu um exorcismo de muitas horas, que durou muito tempo, e acabou
acabou com o crime ali, acabou com a eliminação de todos os envolvidos, o que mostra que o tema de possessão está em volta de todos esses casos o tempo todo. E lendo livros sobre os 9 círculos do submundo, a Harker descobre o padrão, ela descobre o algoritmo do mal, que seria um triângulo invertido. E esse triângulo invertido faz sentido com o Apocalipse 13, porque em Apocalipse 13 são descritas 3 bestas: o dragão, a besta que emerge do mar com 7 cabeças e a besta com chifres como de cordeiro. Isso será importante mais pra frente no filme. Essa descoberta é feita na noite do dia 9 de janeiro e ali a gente já tem um vislumbre do maligno na janela, como uma sombra, de uma forma bem sutil. E na manhã do dia 10 de janeiro, a agente Harker conta pro chefe dela a descoberta que ela fez sobre o triângulo invertido. E a gente sabe que é dia 10, porque eles falam nessa cena que o dia 13 é daqui a 3 dias. E enquanto eles discutem o algoritmo do mal, que seria o triângulo de ponta cabeça, um triângulo correto é visto nessa cena. Ele já foi visto anteriormente, mas aqui ele te dá um contexto de que o triângulo correto é a luta contra o mal, enquanto o triângulo invertido é o mal. E nessa cena nós temos também um exemplo muito claro de que a agente Harker não tem noção nenhuma do tempo, porque quando ela entrega o papel pro chefe dela, a gente consegue ver o relógio dele, o relógio que está na mesa dele. Enquanto que ela explica pro agente Harker o significado do triângulo, a gente consegue ver o relógio de pulso dela, e tem uma diferença de coisa de 2 horas ali de um pro outro, mostrando que realmente a personagem não tem noção nenhuma de tempo. Então voltamos pro Long Leg e ele está ali andando de carro ao som de Planet Queen, do T-Rex, a banda que ele mais gosta. E essa música fala claramente sobre a cabeça do dragão e repete a frase: me dê a sua filha, me entrega a sua filha, mais de 15 vezes. E é uma música de 3 minutos e meio, o que deixa a coisa muito mais perturbadora. Então voltamos ao Long Legs, ele está andando de carro ali e notamos que ele tem um abridor de garrafas de Capricórnio. E eu não tô dizendo aqui de maneira nenhuma que o signo de Capricórnio seja do mal ou maligno, só tô chamando a atenção de que ele é representado por uma cabra. Bom, na noite do dia 10, a Harker e o Carter encontram a boneca da Carrie Ann, eles vão até o especialista, depois o perito, que mostra que ela tinha uma bola metálica na cabeça. Ele bota um negócio ali, faz um som que incomoda a Harker, que mostra que ela ainda tem um tipo de controle da boneca, porque é o mesmo som lá do primeiro caso, no que eles falam que vão visitar a Carrie Ann no hospital. E quando eles chegam lá, eles assinam dia 12 de janeiro. Então eles chegaram lá dia 12 de janeiro, como pode ser observado pela assinatura do próprio Carter aí nessa cena. Mas a gente também descobre que houve uma visita de uma pessoa que assinou como Lee Harker no dia 11, um dia antes, e que supostamente teria despertado a Carrie Ann do transe. E como o dia 11 não está representado no filme, não tem como a gente saber se quem visitou a Carrie Ann para despertar ela foi o Long Legs ou se foi a própria agente Harker sendo possuída ali pelo maligno. A agente Harker tem uma conversa com a Carrie Ann, onde ela diz que parece se lembrar da agente. Ela fala: eu lembro de você indo na minha casa ou alguém muito parecida com você, que pode estar sendo uma referência da mãe da agente Harker, como também pode ser uma memória desperta porque a agente Harker foi lá no dia anterior. Porque quando a agente Harker pede para Carrie Ann descrever aquela pessoa que visitou ela, ela diz que nunca quer esquecê-lo, o que dá a entender que o que ela viu não foi a pessoa, mas sim o que estava incorporando a pessoa no momento que ela recebeu a visita, ou seja, o tinhoso. A Carrie Ann conta o que aconteceu na fazenda Cameron, e é engraçado que naquela visita ali casual que o padre estava fazendo, ele primeiro mostra interesse na boneca, no que ele sente uma coisa ruim. Você consegue ver que ele se afasta um pouco, ele recua, e logo depois retorna ao seu sorriso habitual antes de ser eliminado. Mas é interessante como a boneca emana maldade, ao ponto do padre ficar incomodado. A Harker pergunta para Carrie Ann se ela lembra de uma boneca parecida com ela, no que a Carrie Ann retruca: não, e parece que você também não lembra, mostrando que a Carrie Ann sabe quem é a agente Harker e quem a está possuindo. Então nós voltamos ali pro Long Legs e descobrimos que ele realmente é muito fã da banda T-Rex, porque ele tem um pôster do álbum The Slider, além de ter uma guitarra, um piano elétrico e um gravador de fita cassete, o que mostra que ele é um compositor aspirante a rockstar. Tem uma foto do Bill Clinton no escritório do agente Carter, o que indica que eles estão sob a administração Clinton, e ela foi de 1993 até 2001. Mas quando o agente Carter fala que o Long Legs voltou quase 20 anos depois de um caso cometido em 75, isso diminui o range de 93 para 95, o que mostra que o filme se passa entre esses 2 anos, podendo ser talvez de 94. Então finalmente a Harker vai visitar a mãe dela, e quando ela chega na casa, ela escuta aquele som estranho e sente uma forte dor de cabeça, mostrando que ela está claramente ainda sob o domínio da boneca. A mãe da Harker guarda os dentes de leite da filha da idade de 10 anos, o que pode também indicar um serviço de voodoo, tendo em vista que a boneca da Carrie Ann
tem cabelo humano. E em uma memória do passado dá pra gente ver que a agente Harker, quando menor, tinha uma boneca Annabelle original, muito diferente da do filme. A mãe da Harker fica meio nervosa ali e fala que foi um privilégio que a Harker foi permitida viver, mostrando claramente que ela tinha esse trato com o Longlegs. E a agente Harker vê a foto que ela tirou do Longlegs no dia 13 de janeiro de 1974. Então, quando a gente pensa que o primeiro caso do Longlegs aconteceu em 1975, era para ter sido a agente Harker a primeira vítima. E por que ela não foi? Bom, a teoria é que como o Longlegs foi até aquela casa e não encontrou uma figura paterna para ocasionar os crimes ali, ele acabou recrutando essas duas pessoas. Mas isso era tudo um plano para criar um looping macabro para quando ele não conseguisse mais continuar fazendo a obra do maligno na Terra, ele conseguisse mais algumas pessoas para continuar fazendo. Mas isso aí a gente vai chegar lá no fim que vocês vão entender bem melhor o que isso tudo significa. Quando a Harker pega essa foto, ela vê vários frames, inclusive da mãe dela vestida de freira, toda suja ali, o que significa que ela tem todas essas memórias reprimidas, ela só não lembra dessas memórias. Então a gente volta para os anos 70, quando a mãe da Harker confronta o Longlegs sobre o que ele quer com a filha dela, e ele canta aquela música esquisitíssima que fala que se você me deixar entrar, pode ser legal, mas se você não me deixar entrar, eu posso voltar não uma nem duas, mas quantas vezes eu quiser, indicando que ele vai continuar até ele conseguir o que ele quer. Mas indicando também que Longlegs é um compositor, porque essa não é a única música que ele canta no filme. Ele também canta aquela música super bizarra quando ele volta lá daquele lugar onde ele foi fazer compras e assustou a caixa. Bem cedo, na manhã do dia 13, a agente Harker leva a foto até o chefe dela e eles começam a caçar o Longlegs, porque ela tem certeza que aquele é o Longlegs. E é claro que, sabendo disso, o Longlegs tenta fugir, e ele foge tão nas pressas que ele só leva uma mala e a guitarra dele. E nessa cena nós podemos observar que ele usa todas as roupas brancas, ele tem o rosto pintado de branco e tem uma transição de um rosto de porcelana, de uma das bonecas que ele estava fazendo, em sobreposição ao rosto dele, mostrando que o personagem ele está o tempo todo buscando a pureza. E essa também é a única cena que a gente vê esse broche de flor usado por ele em cima desse casaco, que é visto outras vezes no filme, mas nunca com esse broche. Então, isso pode indicar que ele está levando isso do lugar onde ele estava como uma lembrança da mãe da Harker, que ele parece gostar bastante. E que como ele está abandonando ela, ele quer ter uma lembrança. E é claro que ele escolhe a flor porque a flor também é um modo de mostrar pureza. O nome verdadeiro do Longlegs é Dale Ferdinand Cobble, ou Dale Cobble, e nesse interrogatório você pode ver que ele andou chorando, porque tem uma lágrima ali que escorre e limpa a maquiagem branca, mostrando que ele tem uma pele normal por baixo. Bom, quando a agente Harker tá interrogando o Longlegs, ele fala sobre a mãe dela, meio que só você que tá assistindo sabe que ele tá falando da mãe dela. E ele fala Crimson or Clover, que seria uma referência a uma música chamada Crimson and Clover, que mostraria a relação dele com a mãe da Harker, que seria um amor que vai desabrochando, como fala a letra da música. Eu quase não te reconheço mais, mas talvez eu te ame, o que seria uma representação da transformação que a mãe da Harker fez ali, passou por todos aqueles anos e que despertou o interesse romântico do Longlegs. Então imagine só. Só o Nicolas Cage para interpretar esse cara, realmente não dá para ser outro ator. E quando a agente Harker pergunta pro Longlegs quem é que andou ajudando ele esse tempo todo, ele fala que vai começar a deixar ela ajudar ele agora, o que é um forte indício do looping que começaria ali no final do filme. Quando a agente Harker chega na casa da mãe dela de novo ali pro final do filme, são 6:30 da tarde do dia 13, no que ela desmaia, e quando acorda são as exatas mesmas 6:30 da tarde, querendo indicar que talvez o tempo não tenha passado. Quando a mãe dela, vestida de freira, arrebenta a cabeça da boneca, a gente consegue ver um frame muito rápido da Harker quando era pequena, entre o tiro e a cabeça da boneca, e a partir do momento que a boneca é destruída, a gente vê uma massa escura saindo da cabeça da agente Harker, mostrando que ela realmente estava sob controle da boneca esse tempo todo. E enquanto a agente Harker está desmaiada, ela tem ali todas as lembranças restauradas de tudo que aconteceu, do acordo que a mãe dela fez com o Longlegs, o que indica que realmente a boneca estava escondendo tudo que fosse para a agente Harker não perceber. Então, por mais que ela estivesse vendo, ela não guardava aquela informação, ela estava sendo impedida de ver. Bom, enquanto a agente Harker desperta no porão, a gente vê a câmera virando de ponta cabeça e você pode perceber que o aspect ratio ali, o quadrado, que estava sendo filmado, mostrado em quadrado, estilo anos 70, ele vai virando widescreen bem lentamente, o que é um detalhe que eu acho que é muito legal, o que mostra ali com muita eficiência a agente Harker recobrando as memórias, muito lentamente e dolorosamente. A agente Harker vai até a festa da Ruby Carter, para a qual ela está atrasada, segundo a ligação
investigação do Longlegs e ela vai com o carro do próprio Longlegs que a mãe dela esteve escondendo este tempo todo. A gente sabe por causa do abridor de garrafa. E quando a agente Harker chega até a casa e o Carter fecha a porta atrás dela, a gente pode ver mais uma aparição do Pata Rachada. São mais de 15 aparições e todas elas estão aparecendo aí para vocês no vídeo. É claro que eu não vou contar aqui como 15 detalhes que você não percebeu, porque eu acho que é uma coisa só, né? Uma coisa só, um elemento só para contar 15 vezes assim. Muito esquisito isso. Eu prefiro manter isso como um detalhe interessante do que 15 e ganhar número aqui só para ganhar view. Quando o Carter e a sua esposa falam sobre cortar o bolo e ela fala, eu volto já, o Carter responde, não, eu volto já. Você ainda vai estar na cozinha. O que é um forte indício de que, por mais que eles saibam o que está acontecendo, eles não têm força suficiente para lutar contra, o que é um aspecto muito interessante desse tipo de possessão apresentado nesse filme. A Harker encontra a mãe dela ali, porque ela levou a boneca para a festa da Ruby, e fica muito claro nessa cena que a mãe dela se tornou uma adoradora do coisa ruim, mostrando vários frames que já apareceram anteriormente no filme, mas dessa vez sem nenhum efeito, ali cru para você ver, visceral e horrível. Quando a agente Harker dá cabo do chefe dela e depois da própria mãe, ela não tem munição suficiente para acabar com a boneca. Como é um revólver, dá pra gente ver que não tem balas ali no tambor. É claro que a cena pode estar escura e eu posso não estar vendo as balas. É claro que a arma pode ter falhado de maneira misteriosa, mas isso fica meio ambíguo. O que fica muito claro ali é que a Ruby sobrevive. Porque a agente Harker fala, vamos embora daqui, Ruby, e abaixa a arma, fazendo com que o filme termine meio que em um cliffhanger ali, com uma possibilidade de continuação. E o filme termina com a música Bang a Gong, do T-Rex, mais uma vez marcando presença aqui nesse filme. Essa música é aquela uma lá do começo que fala sobre os dentes de Hydra. E o que seria a Hydra? Na mitologia da Hydra, ela é uma criatura muito terrível que se você corta uma cabeça, nascem duas no lugar. E o que isso significa? Bom, isso pode significar que como o Longlegs foi derrotado, nasceram duas cabeças no lugar, sendo essas Ruby Carter e a agente Harker. E por que eu acho isso? Bom, agora vem aquela parte muito esquisita sobre os créditos. A primeira delas é que é ao contrário, isso dá um mal-estar muito ruim. Esse filme todo é muito esquisito. Então, os créditos terem indo do avesso ali dá um mal-estar, já é uma coisa ruim, mas tem uma coisa muito pior nos créditos. Porque existe uma atriz que é acreditada como Ruby Carter adulta, o que diz que existe uma Ruby Carter adulta nesse filme, mas não existe, essa pessoa não está no filme, em nenhum lugar. Não tem cena pós-créditos, não tem um epílogo, não tem nada. Então o que isso significaria? Na minha opinião, o que pode ter acontecido é, eles gravaram uma cena pós-crédito que mostraria a Ruby Carter ali trabalhando no FBI ou alguma coisa assim, sendo a agente Harker fazendo o papel que a mãe dela fazia na época que foi permitido que ela vivesse. Eu acho que isso pode ter sido tirado do filme, o que explica eles não terem tirado os créditos da atriz, mas esse é um forte indício de que a Ruby Carter foi permitida sobreviver. E qual foi o trato que a mãe da agente Harker fez para que a filha dela fosse permitida sobreviver? Exatamente, virar aliada do Longlegs. O que indica fortemente que se houver uma sequência para esse filme, se realmente tiverem filmado uma sequência secreta, será sobre a Ruby Carter fazendo o papel da agente Harker e a agente Harker fazendo o papel que a mãe dela faz nesse filme, de ajudante do coisa ruim. E esses foram os 66 detalhes que vocês não pegaram em Longlegs. Esse vídeo deu muito trabalho e a única coisa que eu peço para vocês é que se inscrevam aqui no canal, para nunca perder vídeos como esse que eu posto por aqui. Então, muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.